Eu quero dar a minha saudação a todos, né? Todos de toda parte do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos para as nossas palestras que a gente sempre está comentando coisas importantes. Quero mandar a minha saudação a todos os trabalhadores que trabalham por conta própria, autônomo, trabalha em grandes empresas ou pequenas empresas, ou também é um empreendedor, é um microempresário, é autônomo, né? Professores, estudantes, pessoas de todas as idades e de todas as nações. Quero mandar a minha saudação também para a Rádio Auriverde de Bauru, né? Bauru, São Paulo. Também ao canal Vista Pátria, ao canal também no YouTube Vida Gringa, ao canal Jacaré de Tanga, também o canal, né, do YouTube também do Lisboa também, e assim muitos, a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, que agora comenta muito sobre noticiários em geral, né? Então, a gente tem que saudar essas pessoas também, os empresários, os citricultores, o pessoal do agronegócio. Tem que olhar, sim, para o agronegócio. Temos que saudar o agronegócio, a agricultura em geral, né? Que é aquele que colhe a colheita do fruto da terra e leva para a cidade. Se não fosse o agricultor em geral, o agronegócio, a agricultura em geral, ninguém tinha o pão na mesa, ninguém tinha o arroz, o feijão, o Paraguai mesmo, né? O Paraguai parece que é 80%, né? O Paraguai também eles plantam arroz e também envia também para o Brasil também, né? Aqui no Brasil também tem várias safras, né? Tem a safra de cana, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, é, colheitas de cana tem muito no estado de São Paulo. Por exemplo, a região que a gente está gravando tem muito plantio de limão também, né? A gente mora aqui num lugar pequeno e ao redor é tudo pequenos agricultores, né? Então temos sim que querer bem, né? Temos que respeitar o agronegócio, o pequeno agricultor, né? Os grandes, né? Fazendeiros que trabalham com animais, criação de bovinos, suíno, caprino, lá no Nordeste, né? A minha saudação para todos os nordestinos que lutam no dia a dia, né? Os nordestinos estão sempre lutando, né? Nordestino que sempre esperava a transposição do Rio São Francisco, né? E que foi sim, a transposição ela foi posto em prática no tempo do governo do presidente Bolsonaro, né? O tempo que ele governou no passado,
ele até inaugurou, né, a transposição do Rio São Francisco, que é um canal de água, né, para o Nordeste. Mas agora o comentário diz que está tudo parado, né? Tudo parado. No tempo dele era filmado a transposição ou o canal do Rio São Francisco, era filmado aquele movimento de água que corria naquele canal, né? As pessoas se alegraram, né? E até o ex-presidente naquele tempo, do tempo passado que ele era presidente, né, da República, que ele estava no comando, era filmado a água já em movimento ali naquele canal. Agora filmaram, muitos youtubers filmaram que está tudo parado, né? Assim eles alegam, eles filmaram, eles tiraram foto, né? Tá tudo parado a água, né? Ficou tudo parado e agora as pessoas dependem do carro-pipa, né? Carro-pipa lá no Nordeste. Minha saudação e minha abração, meus abraços, né? Ou dizer, minha saudação, eu não sei se todos gostam da palavra abraço, né? Mas a saudação é importante, né? Para todos os nordestinos, né? Em geral, né? Lá de Sergipe, lá de todas aquela área lá mais difícil de viver ali, né? Mas a gente quer bem aos nordestinos, sim. Enfim, a todos em geral, a minha saudação também, né? A todos em geral. É lamentável, né? Porque era para aquele canal do rio tá jorrando água, né? Para ajudar aos nordestinos, né? E precisamos, sim, em todo lugar, de melhoria e os lugares que tem favela, é preciso transformar ali em moradias honestas, moradias mais justas, né? Moradias como todos necessitam, né? Tem que ter melhoria e tem que tirar o povo da miséria, né? Quanta gente voltando, né? Quanta gente morando na rua, né? Isso daí não é bom para ninguém. É preciso que essas pessoas que moram na rua, ele retorne a ser tratado com dignidade, né? E não viver na rua isolado, né? Só sofrendo, porque viver na rua é sofrer, né? Não é paraíso de jeito nenhum, né? Então isso é lamentável para as pessoas. Isso faz parte da saúde. Temos que defender os bons princípios, defender uma moradia digna, né? Defender as pessoas com mais amor, né? Que as pessoas precisam ser respeitadas em todos os lugares, né? Então, eu quero falar um pouco também a importância do amor ao próximo. Muito importante as pessoas querer bem ao próximo, tanto nordestino como rio-grandense, como paulista, e assim por diante, né? Os capixaba, os que moram no Rio de Janeiro, né? Devemos querer bem, né? Então, a gente deve amar, né? O amor ao próximo é o mandamento mais fundamental, que ele nos ensina o amor verdadeiro, né? Não é amor falso, né? Mas é o amor verdadeiro, né? Que deve ser alicerce de todas as nossas ações e relações, né? Mas o que realmente significa amar o próximo
Então, até a Bíblia, ela diz sobre o amor ao próximo, né? Que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E a gente vê hoje as pessoas com neurose, né? Aqui uns nervos à flor da pele, né? Pessoas odiando os outros, pessoas desprezando os outros, pessoas que pegam o caminho mal, né? Que pegam o caminho errado, né? Pessoas que vivem na miséria, porque esse não é o objetivo, né? O Criador não quer que ninguém vive só na miséria, só pedindo esmola. A gente não é contra ninguém, não é contra as pessoas porque ele pede esmola. Só que isso daí não é uma vida digna, viver pedindo esmola, morando na rua, andando sujo, cabelo tudo esmaranhado, tudo grudado, porque muitas vezes quem mora na rua não toma, não se banha, né? Não tem um banho digno, não tem uma roupa digna, às vezes cheira mal. Então, o Criador, o Senhor dos céus e da terra, ele quer que essas pessoas saiam das ruas, né? Pessoas que dormem em cima de papelão, papelão, hein, nas calçadas, né? Mora em cima de papelão nas calçadas. Isso daí, o Criador não quer isso daí. Viver pedindo esmola, viver com roupa suja, cabelo tudo duro porque não lava. Tem muitas pessoas que moram na rua, não se lava, não se banha, não lava o cabelo fica duro que não há pedra, né? Isso não é dignidade, não é dignidade. Também viver sempre na favela também não é muito bom viver sempre na favela. Tem que transformar a favela em moradias, né? Em moradias para as pessoas. Isso daí também é importante. E aquele que sempre entra na política, que quer mesmo governar para o povo, ele tem que é, priorizar muito aqueles que estão ali no campo, né, nos sítios, né, na agricultura familiar, onde está o agronegócio, os agricultores, né, os plantadores de soja, plantadores de canas, né? Ele tem que até fazer umas viagens nesses lugares aí, né? Procurar saber melhor, ou então ter mais comunicação com o campo para poder atender, né, o agronegócio, para aprender, ou seja, atender, né? Atender mais as pessoas que estão no campo, né? Aqueles que têm gado leiteiro, aqueles que têm lá no Nordeste cabras, né? Tem as suas cabras ali que mora no sertão, né? Então tem que olhar para o campo. Todos aqueles que amam mesmo e que quer muitas vezes, por exemplo, ser o futuro presidente, né? De vez em quando tem pessoas sendo candidato para presidente, para Senado, para o Congresso, tem que fazer leis justas, né? Porque fazem leis muitas vezes injusta, vai prejudicar quem trabalha, vai prejudicar o cidadão, vai prejudicar quem mora no sítio. Então tem que ver isso daí, por exemplo, o IBAMA, né? Muitas leis aí que prejudica quem trabalha, prejudica quem mora no campo, né? E tem muitas leis aí que prejudicam. Então, os senadores,
os deputados, eles têm que fazer leis e têm que renovar o Senado, o Congresso, renovar o Supremo Tribunal Federal, renovar a presidência e fazer a diferença. Se não fazer a diferença e ser igual aos outros, né? Que é fazer diferença? É não fazer o que os outros fazem. Se os outros mentem, se o injusto mente, a gente não deve mentir. Se os injustos roubam, está envolvido com corrupção, a gente tem que ser diferente. Se não fazer a diferença, se não pensar diferente, se a população não mudar a maneira de pensar, não muda nunca. O país vai viver só na miséria, vai aumentar os moradores de rua, vai aumentar os pedidores de esmola, vai aumentar aqueles que têm quer o mais assistencialismo, né? Quer mais assistencialismo, vai aumentar aqueles que querem mais cesta básica, aqueles que querem ficar pendurado no governo, na assistência social direto. Isso vai aumentar tudo. E o que acontece? Vai faltar quem trabalha, né? Porque na escola não ensina educação financeira. As crianças, quando entram na escola, a gente sabe que não aprende o que é o dinheiro, não aprende a valorizar o dinheiro, não aprende educação financeira. Porque o jovem, depois, quando ele cresce, ele pega o primeiro emprego, ele ganha dinheiro, ele começa a torrar o dinheiro em tudo que ele vê, ele vai torrando. Coisa que não precisa, ele vai comprando. Ele não sabe o que é poupar dinheiro, ele não sabe o que é valorizar o dinheiro. E lá na escola não é ensinado todo tipo de escola, seja o primeiro ano, seja na universidade federal, seja onde for. Não é ensinado a dar valor ao dinheiro e a poupar ao dinheiro, e não é ensinado também a ser empreendedor. As pessoas no Brasil, ele só aprende que ele deve trabalhar para os outros, né? Trabalhar para os outros, mas ele não aprende a ser um empreendedor, ele não aprende a começar a trabalhar. Assiste o canal do Leandro Monteiro. Tem o canal do Leandro Monteiro. O Leandro Monteiro, ele é uma pessoa muito inteligente, né? E ele abriu até sobre coisas, fichas de contador aqui no Brasil. Ele abriu sobre contagem digital, não é uma coisa assim, né? Então foi ele que abriu. E ele tem a empresa também do grupo Leandro Monteiro. Ele tem um grupo e ele começou a pegar aqui, pegar o cafés aqui, inclusive em Minas Gerais é o lugar que tem mais café, né? Agora, né? Acho que é Minas Gerais. E ele começou a ir comprar café nos sítios, né? E começou a vender para Dubai, né? E ele vendeu muito café para Dubai, porque Dubai compra mais produtos naturais da terra, né? E ele hoje, ele mora em Dubai, né? O Leandro Monteiro, e ele faz parte do grupo Leandro Monteiro, que é uma empresa que ele tem. E ele é, exporta, ou seja, ele mexe com produto, né? E ele está bem de vida, ele tem há várias propriedades, eles têm até empresas lá na China, né? Tem empresa na China, né? São brasileiros que têm empresa na China, que fabrica na China, eles também trabalham na China, né? Os brasileiros têm fábrica na China e vendem para todo lugar através dos sites da China, né? E ele também comercializa para
as 22 nações arábias, né? 22 nações da Arábia, né? Os arábios. E ele começou, né, esse trabalho, né, importante, né, de vender, né, para Dubai. Hoje ele mora lá e ele tem também, parece que ele tem casa nos Estados Unidos, ele tem também na China, ele tem em Dubai, né? Então ele mora lá e ele é só assistir o canal do Leandro Monteiro que ele explica algumas coisas, né? Então, é, devemos amar o nosso próximo, né? Ame ao Senhor Deus Criador de todo o teu coração, né? E de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é ame o seu próximo como a si mesmo. Então, no Brasil, muitas vezes, é muito difícil, né? No Brasil, as pessoas querem vender o produto, mas muita gente está miserável. Uma porcentagem grande dos brasileiros estão em dívida, né? Estão endividando cada vez mais, né? O imposto, né, é um imposto muito grande, né, que é cobrado. E quando as pessoas fazem um produto bom, muitas vezes vai vender, as pessoas diz não, não tem dinheiro, ou então tem dinheiro, mas não quer gastar em outras coisas e muitas vezes não compra o produto, né? Mas muito é miserabilidade que tem, né? Vai vender o produto, diz não ali. Vai no outro lugar, diz não. É, vai vender um pacote de amendoim, é, diz não, porque não tem dinheiro, porque não pode gastar, né? Muitos falam assim, eu gasto com remédio, gasto muito com remédio. Isso é verdade, né? O aposentado mesmo, ele ganha muito pouco, porque aquele aposentado que gasta em remédio, o remédio tá lá para cima, né? Então, é, a gente tem que pegar as boas experiências, né? E temos sim que amar ao Criador de todo o coração e amar o próximo, né? E no Brasil, estuda um curso, muitas vezes a pessoa só estuda mais, que nem o Leandro Monteiro falou, né? Estuda um curso e vai trabalhar com Uber, né? Quer dizer, estuda um curso para ser um profissional em outra área, aí vai trabalhar com Uber, né? Estuda para ser enfermeiro, aí vai trabalhar em outro lugar. Então, não é uma coisa levada a sério. Tem que levar a sério as vocações, os cursos, os trabalhos, né? As profissões, tem que levar a sério, né? As regras, como tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Então a gente tem que tratar os outros como a gente gosta de se tratar e ser tratado também, né? Amar o próximo significa tratar os outros com bondade, empatia, compaixão, independente de quem seja, né? Então está aí, é importante, né? E fazer e praticar essa obra, né? São boas obras, né? Então, o amor, né, é muito importante, né? O amor verdadeiro, né, que está também registrado lá está registrado na Bíblia, né? Na Bíblia no Novo Testamento, né? Está lá em 1 Coríntios 13, aí 4:7, né? Que fala sobre o verdadeiro amor. Vamos ver o que diz na Bíblia, né?
porque a Bíblia ela é muito importante. Ela tem resposta para trabalho, a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia fala de trabalho, a Bíblia fala de fé, a Bíblia fala de projeto, a Bíblia fala de visão, a Bíblia fala de sabedoria, a Bíblia fala de tudo. Vamos ver. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata ninguém, não procura somente seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, com a maldade, com o maltrato, mas se alegra com a verdade. O amor, quando está no coração de uma família, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não faz mal a ninguém. O amor não faz com que as pessoas odeiem os outros, né? Então está aí, na Bíblia, né? Então, o amor é importante, né? O amor, a perseverança, né? A paciência, a humildade, né? Tudo isso tem que ter na vida das pessoas, né? Porque se não tiver isso daí, não tem como viver. Hoje a gente vê que os casais, quantas pessoas que casam e não conseguem viver com a sua mulher? Não consegue. Muita gente casa, tem filhos, cria os filhos tudo, mas demora um pouco, já estão separados, não consegue viver com a mulher e não tem paciência, né? Por exemplo, o esposo não tem paciência com a esposa não tem paciência com o esposo, né? Quando um fala alto, o outro fala mais alto. Quando um grita, o outro grita mais alto. Não tem acordo, não senta ao redor da mesa, na cadeira, para poder resolver o problema, né? E a gente vê que as famílias do Brasil estão muito endividadas, né? É só pesquisar que tem muitos endividados, né? Então, as pessoas estão mesmo sofrendo, né? Por muitas vezes não ter um equilíbrio, não ter uma educação financeira. O amor como reflexo do nosso relacionamento, né? Com a família, com a casa de oração, com a igreja, com Deus, né? Também, né? Então, na Bíblia fala também, vamos ver aqui, que diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a que você vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então está aí, né? E eu vou repetir novamente, ó. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, que está vendo, que vê ele, também não pode amar a Deus que a gente não vê. Então está aí, né? Isso daí é verdadeiro, são coisas verdadeiras, né? Então, são desafios, né? Se não conseguirmos amar as pessoas que estão ao nosso redor, como podemos afirmar que amamos ao Criador, a quem nós não vemos?
o amor ao próximo é muito importante, né? Portanto, uma extensão do nosso amor pelos seres humanos e também por Deus, né? É a evidência da nossa fé, né? E tem que ter fé, né? Eu não acredito que a gente ser um ateu, não acreditar, não ter fé, eu não acredito que vai para frente. Eu não acredito que vai, não tem como ir para frente. Porque se eu não tenho fé, eu vou fazer as coisas, o meu projeto, eu não tenho visão. Se eu, mesmo que eu tenha visão, eu tenho uma visão, um projeto de fazer alguma coisa boa, mas só que eu não tenho fé. Eu não acredito se vai dar certo, se não vai, né? Eu fico em dúvida, né? Eu não acredito, eu fico, será que dá certo? Será que não dá? Então isso daí é falta de fé. Fé não é só acreditar que o Criador fez os céus e a terra. Fé é acreditar que eu faço um projeto, é que não um engenheiro. O engenheiro faz um projeto e ele acredita e confia que aquele projeto que ele fez, uma planta de uma casa, uma planta de um prédio, ele acredita que vai dar certo. Ele estudou para aquilo e ele acredita, né? Então tem que ter sim a crença, sim. Embora que muitos dizem que é ateu. E a gente vê que Abraão, ele saiu, né, da sua terra sem saber aonde ia, né? Que Abrão, ele vivia numa terra em que ali fazia ídolos, idolatrias, né? Então Abrão deixou aquela terra, né? E Abrão saiu da sua terra, né, da sua parentela e foi para uma terra que era promessa do Criador, né? Conquistar uma terra melhor, né? E Abrão saiu sem saber, e Abrão ele conseguiu, né? Isso daí também está na Bíblia, né? Isso é muito importante. A fé. Eu não acredito que as pessoas sejam assim tão sem fé, que não acreditem em nada, porque a pessoa tem que acreditar. Ele tem que acreditar que ele, por exemplo, se é um construtor, se é um mestre de obra, ele tem que acreditar que o seu trabalho vai prosperar, né? A gente sabe, né, que a miserabilidade está, né, em muitos lugares, né, como eu tenho falado, né? Não é bom que as pessoas vivam nas ruas pedindo esmola, dependendo sempre de cesta básica, sempre de esmola. Isso não é bom, né? Então vamos ver agora, porque eu nesse canal a gente fala sobre saúde, né? Então tudo isso influencia a saúde. Se a gente viver miserável, viver na miséria, isso vai prejudicar a saúde, porque não é bom, não é um paraíso, né? As pessoas viver na rua, dormindo nas calçadas, andando na rua com roupa suja, cabelo tudo duro de poeira, né? E não toma banho. Isso não é bom. Isso não é justo, né? Eu mesmo vejo, né? Tem uma cidade, eu não vou falar a cidade. Uma cidade aqui. Eu vou falar a cidade, sim, eu posso falar, né? Uma cidade que é Pindorama mesmo, é Pindorama, é município de Pindorama, né? Que a gente vê lá, tem um mendigo, né? Tem um mendigo que ele mora na rua, né? E ele anda tudo sujo, né? O cabelo, né? O cabelo sujo, tudo, né? Mas a gente não vai falar o nome dele. E ele vive na rua dependendo de ajuda, né? O cabelo
duro, porque ele não toma banho, ele não coloca roupa limpa. Então a gente olha para aquelas pessoas, a gente tem piedade, não é dó, né? Não é ter dó, é piedade. A gente tem piedade dessas pessoas. Vive na rua, a gente já ouviu falar que ele tem parente, já ouviu falar que ele tem casa, mas ele mora na rua, né? E a gente sabe que tem gente que tem casa e mora na rua. Então isso daí não é certo, isso daí, né? Agora vamos ver, mas Deus quer que essas pessoas sejam libertas e volte para a sua casa, né? E que tenha uma casa digna também. Quantos que era mendigo, quantos que morava na rua? E hoje, através da fé, né? Da fé que tem gente que não acredita, né? Através da fé, da crença no Criador, né? Na meditação, né? Da leitura da Bíblia, né? Ele saiu, né? Tem muitos que moravam na rua, hoje não é mendigo, hoje é até empresário. Tem mendigo que se tornou empresário, tem mendigo que hoje tem casa, tem imóveis. Vamos ver aqui o segredo para uma vida feliz que quase ninguém percebe. Na terceira idade. A pessoa na terceira idade, né, 70, 80, 90 anos, ele pode ter saúde, só que ele não pode esquecer de ter uma boa nutrição, né? Ter alimentação natural, comer frutos da terra, grãos da terra, tudo natural, né? E não esquecer da água, porque muitos idosos, muitas pessoas de idade, ele se fica desidratado porque não bebe água, né? E não comer sal refinado, usar aquele sal integral de Mossoró, né? O sal integral de Mossoró é o melhor que tem, né? Tem o sal do Himalaia, mas a gente vê que tem muita falsificação. Então tem que tomar cuidado que nem sempre é o sal do Himalaia. Eles jogam a tinta em cima, né? Os falsificadores, né? Eles podem até fazer isso, né? E fazem, né? Jogam a tinta em cima e fala que é o sal do Himalaia. E não é, né? Então, o melhor mesmo é o sal do Mossoró, tirado, né? Ele pode ter até iodo, porque é uma lei, né? Ponhar iodo, né? No sal. Mas o sal de Mossoró é o melhor sal para o idoso, né? E comer frutas, hortaliças, verdura. O idoso não pode abandonar o prato colorido, que ele ponha o arroz, o feijão, ele ponha verdura, salada no meio, né? Ele tem que pôr a salsinha, a alface, né? Espinafre, né? Tudo isso, rúcula. Ele tem que colorir o seu prato para ter uma vida longa, né? E a gente vê um exemplo, né, de certo senhor de 106 anos que afirma que o verdadeiro segredo para viver bem não está em fórmula complexa, né? Mas nas escolhas feitas ao longo da vida. Tem gente que escolhe mal, né? Tem uma má escolha, ele faz extravagância, então ele acaba perdendo a vida e muitos morrem cedo, né? Então, fazem extravagância, dorme mal, não dorme bem, não se alimenta bem, né? Se envolve com dependência química, né? Com drogas, com bebidas alcoólicas, né? E acaba prejudicando e não chega a cumprir os seus dias, né? Porque muitos não cumprem os seus dias, porque o cumprimento dos dias como está escrito também nas Escrituras, na Bíblia, que diz assim, que as pessoas cumprirão os seus dias e na sua idade avançada
ainda darão frutos. Você está dando frutos? Eu estou dando fruto. As pessoas estão dando fruto, estão cumprindo os seus dias. Tem muita gente que não estão cumprindo os seus dias. Tem pessoas que é novo, que ele parece que é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa aí de 20 anos, você olha nele e você fala que ele tem 50 anos, 40 anos, ou mais, né? Pessoas que você olha na feição dele, no rosto dele, você vê um semblante triste, né? Você lê, né, as linhas do rosto dele, é um semblante sofrido, um semblante triste. Você vai conversar com ele, as palavras dele é tudo negativa, né? Então a gente vê que ele está em sofrimento, né? Ele não está cumprindo os seus dias, está se afinando, emagrecendo, né? Está cada vez mais dependente de farmácia, né? Quanta gente que é dependente de farmácia? Pessoas tomando aí 20 medicamentos, né? E toma os medicamentos, mas os medicamentos não garantem cura. Ele só ameniza, né? O que vai ajudar as pessoas é uma mudança de alimentação, mudança do estilo de vida é que vai mudar as pessoas. Quantas pessoas que pega eczema no pulmão, é isso, né? Por quê? Porque fuma, e quando chega a certa idade, ele larga. Ele larga de fumar, mas só que fica aquela sequela de eczema no pulmão, né? Tem a eczema no pulmão. Então, é isso que é o problema. Porque isso daí é o fruto daquilo que a pessoa plantou lá no passado, né? Se ele não deixar os vícios, as drogas, né? Deixar tudo esses malefícios, né? A gente vê, né? Eu tenho falado em vídeo sobre os Estados Unidos, lá na Filadélfia, né? Que é chamado a cidade do zumbi, né? A gente vê pessoas jovem, novo, toma aquelas doses fortes de drogas, aí de repente deita e fica que nem um morto ali, né? Porque a droga faz isso daí, né? Vê gente novo, gente que podia ter um futuro, mas muitas vezes ele pergunta para ele: ah, mas é porque eu não acho serviço, é porque é isso e aquilo, é porque eu não se dou bem com a família. Então, as pessoas podem sair, né, dessa miséria e desse inferno. É um inferno isso daí. Pessoas viver ali tudo caído ali, eu já falei, né? E eu não vou comentar muito porque eu já falei num vídeo que as pessoas tudo drogada ali. Isso não é só lá, né? No Brasil tem pessoas, né, dependentes desse tipo de drogas em geral, né? Então eu quero falar sobre os princípios importantes, né, que foi até inspirado em Confúcio, né? Confúcio era um pesquisador, né? É, Confúcio é que ele viveu bastante também, né? E vamos ver aqui que eu quero comentar também sobre esse assunto, como viver feliz, né? Existe um tipo de medo pouco comentado, né? Não é o de falta de dinheiro nem da morte, mas o receio de chegar à velhice, né? Perceber que a vida não foi vivida como devia, né? Então a gente tem que aproveitar a vida e fazer o bem, né? E as pessoas não aproveitam a vida para fazer o bem, fazer os projetos, né? Porque existe um ditado verdadeiro, né? Que o que a gente quer fazer de bem, de projeto,
de boas obras, faze enquanto está em vida, né? Esse daí é um ditado, né? E esse é verdade, né? Então, a falta de paz no interior, propósito e estabilidade emocional, né? Então, há mais de 2 milênios, o pensador chinês, que é chamado de Confúcio, né? É esse, né? Ele foi um pensador, né? O pensador chinês chamado Confúcio refletiu sobre essa inquietação, né? E os seus ensinamentos não se limitavam a ser feliz no fim da vida, né? Mas a viver de forma coerente para que a velhice seja uma consequência natural de escolhas bem alinhadas. Então está aí, tem que escolher e um alinhamento, né? Ter uma vida alinhada, viver feliz. Quanta gente é solitário, né? Tem pessoas que se sentem mal viver num momento sozinho. Eu não estou falando que as pessoas não podem, por exemplo, se casar. A pessoa tem o direito de se casar, tem direito de ter família, mas existe gente que, se ele ficar 1 minuto sozinho, ele se sente mal, mas não pode ser assim. As pessoas têm que se liberar, ou seja, libertar-se da solidão, né? Porque tem muita gente que ele é solitário, ele tem uma solidão e não é só solidão, ele tem um vazio na sua alma. Aquele vazio deixa ele muito triste, né? Então é importante também a dignidade pessoal, que é o alicerce da tranquilidade. Então, Confúcio, né, o pensador chinês, defendia que uma pessoa íntegra não perde o respeito por si mesmo, mesmo diante de perda externa, né? A gente vê que as pessoas muitas vezes sofrem. E ele está falando que não perde o respeito diante das perdas externas. A gente vê, por exemplo, eu falei sobre Jó, né? Jó também é tirado da Bíblia, né? Que Jó, ele era uma pessoa próspera, e eu já comentei sobre isso, né? Que ele tinha riqueza, tinha gado, ele era rico, ele tinha carneiro, ele tinha muitos empregados. Aí veio uma maldição sobre a vida dele e ele perdeu tudo, ele perdeu toda a riqueza. Aí depois ele foi atingido pela lepra, né? Aí ele sofreu, aí a sua mulher começou a zombar dele e dizer: você continua desse jeito, você ainda acredita em Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? E então ele continuou íntegro, sincero, respeitando os outros, respeitando os seus amigos, né? Os seus amigos diziam que ele estava errado. Falou: você está doente assim? Você está cheio de ferida porque você fez coisa errada. Você tá seguindo o erro. Você está em lugar errado. Mas ele sempre, né, acreditando: se eu recebi o mal, se eu recebi o bem, também posso receber o mal também, né? E ele disse: louvado seja o Criador, ele dizia, né? Então é assim, a gente tem que se manter, né, o respeito, né? E também a longa vida. Muitos nessa caminhada cede por conveniência, silencia por conforto ou abandona os valores por medo, né? Então,
No curto prazo, essa decisão parece prática. No entanto, com o passar dos anos, deixa marcas profundas, né? Então, uma velhice serena nasce da autorrespeito constante. Não da vaidade nem da necessidade de aprovação social. E a gente sabe que a capacidade de olhar para o passado com consciência, reconhecer falhas, mas também perceber honestidade nas escolhas, é ter agido com prudência, por sabedoria, não por insegurança, né? Então, é importante a relação com o tempo, viver o presente com consciência, né? Estar consciente de tudo. Isso é muito importante, sempre amando o próximo, sempre respeitando os limites dos outros, porque o meu direito termina quando começa o direito dos outros, né? Saber comunicar com as pessoas, tudo isso faz parte da saúde. Não é somente usar um chá, né? Não é somente é, alimentar e ter uma boa nutrição. Então, respeitar as pessoas, amar as pessoas, também faz parte da vida das pessoas, né? Respeitar, né? Então, é bom um chá, sim, com certeza, né? Mas não é só apenas o chá, né? Tem vários fatores na vida da pessoa para as pessoas ser felizes, viver uma vida tranquila, né? E não se perturbar, viver perturbados, né? Aquele que confia no Criador, ele não vive perturbado. E eu quero aproveitar e tomar um chá aqui, nesse momento. Eu vou tomar um chá. Esse chá aqui é feito com chamate com canela. Chamate com canela. Eu gosto muito de chá, então eu gosto de diversificar. Esse é o chá chamate com canela. E eu vou tomar nesse momento e como exemplo para as pessoas também tomar chá. Chá não faz mal, né? Existe o chá que não pode tomar em excesso, mas esse chá mate com canela não faz mal. Eu vi um vídeo que alguém falando que tem de um tipo de chá que tenha, não sei se é bromelina ou o que que é, né? E fala muito sobre bromelina, sobre várias coisas que pode fazer mal, mas o chá não faz mal, não. Não faz mal. Agora, tem chá que não pode tomar assim como o chá mate, né? Esse é o chá mate com canela. É muito bom o chá mate com canela. E a canela também, ela é muito importante, né? Para pessoas que faz o controle da açúcar no sangue, né? Pessoas diabéticas pode tomar a canela, que é muito importante. E não faz mal, né? De jeito nenhum, não faz. O chamate não faz mal também, né? Se alguém falar que faz mal, nem o café. O café não faz mal, mas se tomar demais, faz sim. Eu já, muitas vezes, eu já tenho abusado do café, mas eu tô tomando mais é o chá. Porque tomar o café em excesso, ele faz mal, sim, ele irrita o estômago. Agora, tomar moderado, né? 2, 3 xícaras ao dia, não tem problema não. Não tem problema. O café é muito forte, né? Se tomar demais, é claro, né? Então, está aí, né? Devemos amar as pessoas, né? Muitas pessoas ficam presas ao que já passou, ou ansioso pelo que ainda virá, né? Fica ansioso, né? Tem pessoas que ficam é, lembrando do passado, tem pessoas que têm até remorso, tem pessoas que têm traumas. Então as pessoas têm que ser livres de tudo isso, né? Trauma, remorso,
ficar muitas vezes sofrendo lembrando do passado, porque perdeu um ente querido. A pessoa perde um ente querido, ou já perdeu um ente querido, por exemplo, e ele sempre fala: Ah, eu não tenho prazer de viver, né? Porque eu perdi o fulano, eu perdi um parente, eu não tenho vontade de viver, eu não quero viver. Não, todo mundo é assim, o ciclo de vida é assim, né? Todo mundo tem que passar o Jordão. O Jordão quer dizer, tem que passar um dia pelo Vale da Morte. Todo mundo é assim, tem que passar pelo Vale da Morte. Ou seja, ele tem que passar desta vida para a vida eterna. Todas as pessoas têm a vida eterna, né? Todos. Os reis, as autoridades, os políticos, todos eles terão a vida eterna. Só que tem duas vidas que a pessoa passa pelo vale da morte, ou ele terá a vida eterna, ou ele terá a condenação eterna. Isso daí está na Bíblia, né? Ou terá vida eterna, né? Vida eterna para sempre, ou terá a condenação e a perdição eterna, né? Mas eu não, esse canal não é para ficar falando somente sobre isso, mas é assim mesmo. Então as pessoas ficam tristes porque morreu um ente querido, mas as pessoas têm que se conformar, têm que levantar a cabeça e falar: não, eu estou aqui, eu tenho que lutar, eu tenho que zelar da minha casa, eu tenho que fazer, né, uns pratos deliciosos, uns pratos saudáveis, fazer, né, cozinhar o arroz, o feijão, fazer alguma coisa, mesmo de idade. As pessoas de idade, ele não pode ficar só parado. Ele não pode trabalhar, mas ele fazer alguma coisa, movimentar, ele tem que fazer. Porque senão ele fica travado. Ele fica travado, né? Agora, se a pessoa é de idade, ele está esquecido, então ele tem que fazer um tratamento com alimentos e até suplementos para que volte a memória, né? Ou não deixe a memória fugir, né? Porque se a memória fugir, aí é problema, né? E tomar cuidado também. Pessoas que mexem com fogão, que vai cozinhar na cozinha, tem que tomar cuidado com gás, tomar cuidado com o fogão de gás. Nunca esquecer o fogão de gás ligado. Nunca deixar o feijão cozinhando no fogão de gás e ficar conversando ali na calçada, né? Conversando com as pessoas e esquecer e depois queima o feijão derrama tudo. Ou então a panela de pressão ligada e começa a conversar com os vizinhos e esquece, de repente a panela de pressão explode, né? E tem que tomar cuidado. Quem trabalha na cozinha tem que tomar cuidado. Tudo isso inclui saúde. Saúde não é só falar de planta, saúde não é falar sobre estilo de vida apenas. Saúde é tudo, é tudo. Tomar cuidado para não cair tombo. Quanta gente cai tombo no banheiro e depois quebra a coluna, quebra a bacia, né? Quebra a perna. Isso é de todas as idades. As pessoas têm que tomar cuidado. E as pessoas de idade têm que tomar e comer alimentos que tenha minerais para fortalecer os ossos, né? Tem que comer aqueles colágenos, né? Fazer aqueles colágenos com pé de frango, né? Comprar o pé de frango e cozinhar ele numa panela de pressão, né? Com cuidado, né? Para não explodir, né? Cozinhar e comprar meio quilo, comprar 1 quilo de pé de frango, limpar, depois temperar e fazer o colágeno, né?
na panela de pressão, tem que fazer certinho, né? Aí depois faz aquele. É o tipo de uma gelatina, né? Fica que não uma gelatina, né? Aí derrete, né? A panela de pressão derrete tudo e aquilo transforma numa gelatina. Aquilo é bom para os ossos, né? Osso, né? E tem vários colágeno feito naturalmente que ajuda as pessoas, né? Então temos que amar o próximo, ouvir com interesse real, valorizar momentos simples, estar com quem se ama de forma completa, né? Aproveitar o cotidiano enquanto ele acontece e assim por diante. Relações humanas, o patrimônio mais valioso, né? Então, para Confúcio, ninguém existe isoladamente. Somos construídos pelos vínculos que mantemos, né? Então, muitos idosos não sofrem apenas com a solidão, mas com relação mal resolvida. Palavras não ditas, orgulho excessivo, mágoas antigas, que nunca foram curadas. E temos que perdoar, né? Uma velhice harmoniosa é resultado de relações cuidadas com respeito, não com sacrifício prejudiciais. Isso envolve ouvir sem desrespeitar, falar com cuidado, saber se afastar sem causar destruição, retornar relações sem acusações. Então está aí, né? É muito importante, né? E temos que aprender a perdoar. Tem gente que não perdoa, tem gente que acha que as pessoas devem, muitas vezes, ser odiado porque errou no passado e hoje já mudou, né? Tem pessoas que mudam, né? E tem pessoas que não perdoam, mas temos que perdoar, né? O perdão é muito importante. Então está aí, né? Esse comentário que a gente está comentando, né? Então é muito importante, né? Então, para Confúcio, o sentido da vida não depende de fama ou grandes feitos, né? Mas do impacto que deixamos, né? Mais clareza do que confusão, mais segurança do que medo. Isso daí é importante. Mais ordem do que caos, mais aprendizado do que sofrimento, vazio. Tudo isso é importante para as pessoas. Até a próxima oportunidade. Até lá.